Muito bem-vindos à primeira audiência de revisão do Plano Institucional do Campus Miracatu, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui, autoridades, representantes da sociedade civil, de entidades, munícipes. Esse é um passo muito importante na continuidade do desenvolvimento educacional dessa cidade. Eu, professora Isis Bugia Santana, serei a cerimonialista desta audiência e responsável por conduzir as falas e as apresentações que teremos a seguir. Gostaríamos de mencionar que essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, com intérprete de sinais, e que ela será disponibilizada como gravação no nosso canal do YouTube do campus IFSP, de Miracatu. Convidamos agora para compor a mesa de honra dessa audiência, representando o excelentíssimo senhor Vinícius Brandão de Queiroz, o prefeito municipal de Miracatu, a senhora Julie Moraes Silva. Representando o excelentíssimo senhor Moisés Neto, presidente da Câmara Municipal de Miracatu, o também vereador, excelentíssimo senhor Ralph Alixaer. O ilustríssimo diretor-geral do campus Miracatu e IFSP, professor Luiz Felipe Borges Martins. Obrigada a todos presentes. Para darmos início oficial aos nossos trabalhos, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Mais amores, ó pátria amada, ó pátria salve, salve.
cabeça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. A seguir, convidamos para fazer uso da palavra as autoridades aqui presentes. Vamos iniciar pela senhora Julie Moraes Silva, que está representando o excelentíssimo senhor Vinícius Brandão de Queiroz, o prefeito municipal de Miracatu. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui, né, em nome do Luiz, diretor do Instituto, todos do campus Miracatu, a todos os servidores aqui do Instituto, agradecer ao Ralph, o vereador Ralph, o vereador Gilson também, e em nome dele todos, né, os demais presentes. O prefeito não pôde estar aqui presente, está no compromisso em Paraquaraçu, mas pediu para deixar um abraço a todos. E, bom, quero falar aqui sobre a alegria, né, de participar desse momento, agradecer ao Luiz pelo convite, e que há alguns anos atrás nós participamos de uma audiência pública aqui, né, Luiz, para dar início, né, a quais seriam os cursos do Instituto, e foi definido ali pelo curso técnico Biotecnologia, e hoje é uma realidade, né? Hoje eu creio que tem alguns alunos aqui do Instituto, né? Quiserem até levantar a mão, os alunos, né? Que bacana. Parabéns a vocês, estão fazendo parte da primeira turma do curso técnico de Biotecnologia de Miracatu, né? Em breve vão estar concluindo, né? Em breve o Instituto vai estar terminado, vocês vão poder, né? Vocês, né? Não ainda, mas outros alunos vão poder fazer o ensino médio ali também. Então, uma grande conquista para o nosso município, um sonho, né? Eu falo, quando eu era menor, a gente sempre pensava, poxa, por que Miracatu não pode ter uma faculdade, um curso técnico? Né? E hoje nós temos, né? Então, isso é um sonho assim que vocês estão realizando, né? Nós não podemos estudar, claro, podemos se quisermos, né? Mas não tivemos a oportunidade, mas vocês estão tendo essa oportunidade, ficamos felizes, né? Vocês, nossos sobrinhos, filhos, né? Quem tem filhos também. E, então, é um sonho, né, que está se realizando e que vai desenvolver muito o nosso município. Isso é uma porta que vai se abrir para o nosso município muito grande. A gente fica muito feliz, agradece ao Luiz, a todos os servidores do Instituto, né, por essa oportunidade que estão trazendo, ajudando a construir pelo nosso município. Então, obrigada, parabéns para todos. Convidamos agora para fazer uso da palavra o também vereador, excelentíssimo senhor Ralph Alixaé, representando o presidente da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor Moisés Neto. Boa noite. Estou aqui em nome do presidente Moisés, não pôde estar aqui hoje, está no evento em São Paulo. Em nome do Luiz, eu quero cumprimentar a todos já, cumprimentar o público de casa que nos acompanha. Quero agradecer aqui o Luiz Felipe, o Carlos, a Isis, o Mário e a Karine, o pessoal aí do Instituto que está aqui, fazendo essa parceria juntamente com o município de Miracatu, juntamente com a Júlia, né? Eu quero agradecer a Júlia, agradecer a Edith, né, que vem trabalhando aí árduo para que esse projeto aconteça. Então, assim, conte com essa casa, conte com esses vereadores, agradecer ao vereador Gilson também. Aí, obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada pela fala. Queria fazer menção à presença do excelentíssimo senhor vereador Gilson Amorim, aqui presente, e dar prosseguimento à fala das autoridades com o ilustríssimo diretor-geral do Instituto Federal de São Paulo, no campus Miracatu, professor Luiz Felipe Borges Martins. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Pessoal, a gente tem nessa oportunidade aqui hoje a consolidação, como a Julie já colocou, de um sonho. Eu inicio minha fala trazendo agradecimento a todo o apoio que eu tenho recebido, né, que o campus Miracatu tem recebido da Prefeitura, em nome aqui da Julie, que representa o prefeito Vinícius. Estendo o cumprimento também ao vereador Ralph e a todos os representantes aqui da nossa Câmara. E
falar que a gente está efetivamente nesse momento histórico. O que era um sonho alguns anos atrás se concretizou nessa realidade. Boa parte dos que estão aqui presentes são integrantes da primeira turma do curso técnico em biotecnologia do Instituto Federal em São Paulo, aqui no campus Miracatu. Eu sei que esse momento ele é novidade para vocês. Acho que a grande maioria aqui nunca participou de uma audiência pública, né? Alguém está participando de audiência pela primeira vez? A grande maioria. Nesse momento, a gente vai trazer uma perspectiva do que aconteceu nesses últimos anos para a gente conseguir concretizar essa oferta do curso técnico em biotecnologia e também trazer uma perspectiva de quais são os próximos passos. Porque o campus Miracatu, ele não se resume a uma oferta de um único curso. A gente tem um escopo de novos cursos que serão abertos em breve, e aí nesse momento dessa revisão do nosso plano de desenvolvimento institucional é que a gente traz ao público quais serão esses nossos próximos passos. Eu aproveito para destacar também que estão aqui presentes a nossa professora Isis, o professor Carlos, o professor Mário e a professora Karine, que conseguiram também, batalhando arduamente nos bastidores, fazer parte para que a gente conseguisse concretizar esse sonho. Tá? A eles eu também estendo meu agradecimento, meu reconhecimento pelo trabalho, e aproveito para desejar uma ótima audiência a todos e todas. Muito obrigado, pessoal. Nesse momento, eu agradeço as falas das autoridades e solicito o desfazimento da mesa de honra, convidando os presentes a se sentarem junto aos demais participantes desta audiência. Apresentaremos agora os detalhes e um vídeo institucional sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e o projeto de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus Miracatu. Esta apresentação será conduzida pelo professor e diretor-geral Luiz Felipe. Convido o senhor diretor-geral para realizar sua apresentação. Quando você olha para o horizonte, o que deseja encontrar? Talvez você já saiba o caminho. Talvez ainda esteja descobrindo. E tudo bem. Porque o mais importante é ter coragem de buscar o que te move. Descobrir talentos. Expandir ideias. Aqui, cada trajetória é única. E cada escolha pode transformar o seu futuro. No Instituto Federal de São Paulo, conhecimento é ponto de partida. Somos impulsionados pela curiosidade, pela ciência, pela criatividade. Acreditamos na força das diferenças. Nosso saber é plural. Nossa missão, inclusiva. Nosso olhar, sempre cidadão. Estamos na capital, no interior, nas comunidades, em laboratórios, salas de aula, palcos, quadras e em todos os campos do conhecimento. O que me surpreendeu principalmente foi o quanto o Instituto é atualizado no aspecto de mercado de trabalho dentro da sala de aula. Aprendemos com a prática, com o diálogo, com o outro, com atitude e método, com arte, tecnologia e compromisso social. Além dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, você pode sair para a graduação, para a especialização e para o mestrado. Os professores, eles sempre estão em contato com os alunos, eles têm essa proximidade bacana. Eles meio que forçavam a gente a estudar mesmo para ser alguém na vida. O meu sonho era ser chefe de cozinha e eu hoje, com 46 anos, estou tendo essa oportunidade. Eu acho que a diversidade no Instituto Federal, ela é muito importante e o IF também colabora muito com isso. E melhor do que um aluno bom
É um aluno que se tornou bom. Chega até um ponto de emocionar, né? Porque você vê tudo que você passou, tudo que você percorreu e aonde você está chegando como pessoa e profissional. Eu me sinto muito feliz no Instituto. No geral, eu me sinto muito abraçada. Eu ganhei uma nova família. Somos o maior instituto federal do país. Estamos em todos os cantos do estado de São Paulo e conectados com o mundo. E seguimos crescendo com sustentabilidade, com propósito, com vontade de fazer sempre melhor. Aqui, você é bem-vindo para ser quem é e se tornar quem quiser ser. IFSP. É público, é gratuito, é plural. Vocês já tinham visto essa apresentação aí, esse vídeo, pessoal? Emocionante, né? Mais emocionante para mim do que esse vídeo que acaba mostrando ali outros campos é ver que hoje vocês fazem parte dessa história. Vocês são do Instituto Federal de São Paulo. A ideia que a gente tem aqui hoje, como eu comentei ali na fala de apresentação, é mostrar para vocês o que há de perspectiva envolvendo novos cursos no Instituto. Mas antes da gente chegar e apresentar para vocês o que a gente tem nesse nosso plano de desenvolvimento institucional aqui, de 2024 a 2029, a gente tem uma breve introdução a respeito do que é o Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho certeza de que, para as pessoas que vocês comentam, que vocês fazem parte do Instituto Federal, a grande maioria não sabe direito o que é um instituto, não é verdade? Alguns ainda falam que é uma universidade, que é uma escola. O Instituto Federal, ele foi criado aqui pela Lei 11.892 em 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, aonde o Instituto Federal de São Paulo ele faz a sua parte. Eu lembro naquele momento inicial que a gente teve de recepção de vocês, que vocês conseguiram ter um panorama, né, de como a rede federal ela existe dentro do nosso território nacional. E aqui não é diferente. A rede federal ela teve a sua lei de criação em 1909, com a efetivação da Escola de Aprendizes Artífices, que eventualmente se transformou em liceu profissional em 1937. Em 1942, a gente teve a constituição da Escola Técnica Federal de São Paulo. Posteriormente, os Cefets, os Centros Federais de Educação Tecnológica, e em 2008, o Instituto Federal de São Paulo, o qual vocês fazem parte. A gente abrevia, a gente fala Instituto Federal de São Paulo, mas a terminologia da Lei de Criação dos Institutos denomina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. A nossa missão envolve ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma praxis educativa que efetive a formação integral e contribua também para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento. O Instituto ele também tem uma visão de ser referência na educação profissional, científica e tecnológica, na formação de professores e na produção e socialização do conhecimento. E nós temos como valores a democracia, direitos humanos, ética, excelência, gestão participativa e democrática, a nossa identidade institucional, inclusão social, inovação, respeito à diversidade, soberania nacional, sustentabilidade, bem como a transparência. Dentro do Instituto Federal de São Paulo, a gente tem um viés que envolve trabalhar com o ensino, com a pesquisa e com a extensão de maneira indissociável. Uma grande esfera, ela não se dissocia, ela não está longe, ela faz parte da outra. Lembrando que a extensão, ela diz respeito ao atendimento do Instituto para demandas que envolvem a comunidade. Tá? Dentro desse contexto de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que nós desenvolvemos aí
a nossa praxis educativa. A gente costuma chamar de tripé do ensino, pesquisa e extensão. No Instituto Federal de São Paulo, existe um processual que nós chamamos de verticalização do ensino. Quem entra dentro do Instituto Federal de São Paulo, ele pode começar com cursos de formação inicial e continuada. Inclusive, nesse edital, a gente teve a publicação de um edital recente, que a gente teve oferta de 2 cursos de extensão, de formação inicial e continuada, que são cursos que normalmente têm uma curta duração, eles podem ser desenvolvidos tanto presencialmente, quanto semipresencialmente, ou totalmente à distância. E o mais interessante deles, que tem uma atratividade bacana, é que ele não tem custo. O Instituto ele não cobra mensalidades. E nos cursos de extensão, ele também não cobra nem para você se inscrever nesse tipo de oferta. Na sequência, a gente tem os cursos técnicos, nas modalidades do ProEja Técnico, ProEja FIC, que a gente chama integrado e subsequente. O curso técnico de biotecnologia, aqui em Miracatu, ele comporta 2 modalidades, né? A gente chama do técnico subsequente e técnico concomitante. O técnico concomitante é aquele que ocorre quando você estuda no ensino médio, você faz o ensino médio numa escola municipal, numa escola estadual, às vezes até na rede particular, e, concomitantemente, você vem ao Instituto para ter a sua formação técnica. Mas ele também é um curso que nós chamamos de subsequente. O que quer dizer subsequente? O subsequente é uma modalidade também ofertada para aqueles que já concluíram o ensino médio. Então, se vocês têm familiares, amigos, colegas, conhecidos, que eventualmente fizeram o ensino médio há 5, 10, 15, 20 anos atrás, esse estudante ele também pode vir a fazer parte aqui do curso técnico em biotecnologia. Aí vai a fala que a Julie trouxe no início aqui de vocês. Ela também pode ser uma aluna nossa. Familiares de vocês também podem ser, familiares, amigos, conhecidos, também podem ser estudantes do Instituto Federal. Nesse curso técnico aqui, concomitante subsequente em biotecnologia, é necessário que ou ele esteja matriculado no ensino médio ou ele tenha o diploma de conclusão. Falo isso no sentido de esclarecer esse tipo de modalidade de oferta. E no técnico a gente também tem a modalidade que envolve o técnico integrado ao ensino médio, né? Quando um campus ele tem um número de professores maior do que a gente tem atualmente aqui no nosso quadro, o estudante ele vem para o instituto, ele tem todo o conteúdo do ensino médio, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, junto com a formação técnica profissionalizante. Ele sai com essas 2 formações. E se ele quiser continuar estudando no instituto, ele pode seguir por uma licenciatura, para cursos de graduação que envolvem bacharelado, cursos tecnólogos, né, cursos de tecnologia e também de engenharia. Ah, legal, não quero parar por aí. Quero fazer uma pós-graduação. Posso fazer no Instituto Federal? Posso. Ah, mas a pós-graduação é paga. Nenhum desses cursos é pago no Instituto Federal de São Paulo. Você pode fazer uma especialização, um mestrado, e vocês não vão tirar R$1 do bolso para assistir aula, para pagar mensalidade, tá? Porque a gente tem dentro do Instituto Federal de São Paulo uma concepção de educação gratuita. Aqui é um panorama muito bacana que contextualiza a inserção do curso técnico no nosso país. Como que está? Como que estão aqui as matrículas do ensino médio nesses programas vocacionais? Nesse primeiro gráfico aqui da esquerda, fica evidente o crescimento ao longo dos últimos anos. Esses dados aqui são da divulgação do Censo Escolar de 2024, que mostrou um crescimento significativo no número das matrículas de 2019 a 2024. E no gráfico da direita, a gente tem a distribuição dessas matrículas por cada etapa, modalidade que eu acabei de explicar para vocês. Então, vejam que vocês fazem parte daquela primeira barra ali, ó, do subsequente ao médio e do médio concomitante. Se eu não me engano, alguns dos aqui presentes também fizeram parte de turmas de cursos de extensão, né, desses FICs.
que o Instituto também oferta. E ainda no nosso cenário, é importante destacar que há sim uma evolução, um crescimento muito interessante do número de matrículas na educação profissional por rede de ensino. Vocês fazem parte agora dos números que aparecerão lá em 2025, quando a gente tiver uma nova publicação envolvendo esses dados. Aqui a gente consegue perceber, né? A gente teve um leve declínio ali de 2020 a 2021, mas de 2021 para 2024, a gente teve um aumento muito, muito bacana no número dessas matrículas de educação profissional. Vocês fazem parte desse contexto. E é muito bom a gente ver o nosso país com esses números de educação crescendo cada vez mais. A educação transforma. E é aqui que a gente consegue ver esse tipo de evidência na nossa rede como um todo, né, na rede nacional. Aqui a gente tem a proporção das matrículas no ensino médio regular em programas vocacionais por unidade da federação. Na rede pública, o Brasil configura ali com algo próximo de 15% a 16%. Alguns estados, como o Piauí, chegam a mais de 50% do número de estudantes com essa terminologia aí dessa matrícula. E quando a gente compara a educação profissional e tecnológica do nosso país com outros países, a gente não está naquele cenário que a gente esperaria estar. Vocês conseguem ver que quando a gente compara aqui com outros países, Áustria, República Tcheca, Suíça e tal, eles têm uma porcentagem muito maior. E no nosso país, há necessidade, a gente tem a demanda do mundo do trabalho para esse tipo de formação. Existe aí vários nichos, inclusive da biotecnologia, que precisam ser preenchidos com profissionais qualificados. E é nessa busca por um conhecimento qualificado, né, nessa perspectiva aí de ter uma profissão que atenda ao arranjo produtivo local, ao mundo do trabalho, que o curso de biotecnologia chegou aqui em Miracatu. Tá? E falando ainda dentro de um contexto do Plano Nacional de Educação, o nosso país tem uma meta de triplicar as matrículas para impulsionar a formação de profissionais técnicos no país, que precisam atender essas demandas do mercado de trabalho e promover o desenvolvimento econômico. É aqui que o campus Miracatu está inserido. É aqui que também está inserida uma política governamental que anunciou, ano passado, a criação de 100 novos campi do Instituto Federal. 100 novos. Miracatu não faz parte dessa etapa que a gente chama de expansão da rede federal. Mas, ano passado, o governo federal anunciou 100 novos campi. Para São Paulo, foram anunciados inicialmente 10 novos campi, mas a gente já está chegando ali a 13, 14 novos campi. Isso é muito interessante, ou seja, o que aconteceu com Miracatu lá em meados de 2022, quando a gente teve ali aquela portaria de criação, e naquele momento a gente teve aquelas audiências, aquele processo lá da escuta, da interlocução aí dialógica com a comunidade, esses novos campi estão fazendo exatamente agora. Eu não sei se vocês acompanham a rede de outros campos, mas eles estão passando pelo processo de escuta das audiências para definir os cursos e eixos, como nós fizemos alguns anos atrás aqui em Miracatu. Olha só que legal esse mapa. A gente tem na coloração alaranjada novos campi que foram anunciados, e embaixo vocês conseguem ver ali com asterisco os campi em implantação. Se vocês repararem bem aqui na parte mais inferior, ali onde está registro, Miracatu faz parte desses campi em implantação. Ele não faz parte da expansão, né? Expansão são esses novos campi. Então a gente já está num processo de consolidação. E vocês vão ver daqui a pouco, inclusive, como que está a construção da nossa sede definitiva aqui em Miracatu. Aqui é uma foto do município, né? A gente está saindo da esfera do que existe na nação, no Ministério da Educação, passando pela rede federal, até chegar agora aqui no nosso município. E dentro do plano de desenvolvimento institucional, como eu comentei inicialmente,
a inserção, né, a oferta de cursos dentro aqui do nosso campus, eles precisam trabalhar de maneira dialógica com arranjo produtivo social e local. Para trabalhar com esse arranjo da região de Miracatu, a gente precisa consultar algumas bases que são referências. Aqui há exemplo dos dados do IBGE. Miracatu, nesse último censo de 2022, tem uma população de aproximadamente 18 mil pessoas. Mas é só isso que a gente leva em consideração? O número de pessoas que tem um município? Não. A gente leva em conta dados sociodemográficos, da questão ambiental que existe aqui em Miracatu. Miracatu é um dos maiores territórios do estado de São Paulo, tem uma área de mata pristina preservada, né, da floresta atlântica, que é significativa aqui para a região. Esses dados são levados em consideração pensando no desenvolvimento e na oferta de outros cursos. Quando a gente pega aqui a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, daqui do município de Miracatu, o destaque, tá aqui embaixo, é a comparação com relação ao estado. Então, dentro dos 645 municípios que nós temos no estado de São Paulo, Miracatu configura aqui, 519 na taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade. 97,1% parece ser um número bem interessante, mas quando a gente compara dentro do estado, ele está um pouquinho abaixo da grande maioria. Quando a gente pega ali o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, ele também está próximo de 500 ali, né? Esse é o gráfico do meio ali, né? Essa tabela do meio com 509 no seu lugar. E no IDEB dos anos finais do ensino fundamental, ele já se destaca um pouquinho mais ali para a média, porque a gente tem ali do entorno do meio dos números desses municípios aqui no estado. E a economia? Como que está a economia de Miracatu? O salário médio mensal dos trabalhadores formais, desse dado aqui do IBGE, de 2022, comparando dentro do estado com uma média de 1,9 salários mínimos, ele está aqui mais para baixo também. Dentre os 645 municípios, ele configura ali próximo de 523. E do PIB per capita, comparado com outros municípios, Miracatu, ele consegue ter uma melhoria nesse indicador, mas também não está. Ele poderia ser muito melhor, a gente sabe disso. Tá? A economia de Miracatu. Vocês, acho que a grande maioria dos aqui presentes são residentes aqui na região, ou têm familiares, conhecem o que move o município. Da distribuição dos estabelecimentos, aqui é do DataMPE do SEBRAE, a gente tem agricultura, pecuária e serviços relacionados, representando aproximadamente 37% desses estabelecimentos que são considerados ativos, né, que foram cadastrados para esse levantamento. Comércio varejista, estou pegando os maiores números, tá, pessoal? Comércio varejista ali representando algo próximo de 15%, né, de 15,5%, e alimentação com 6,92%. Quando a gente considera a natureza jurídica desses estabelecimentos, a grande maioria, 45,4%, estão configurados como natureza jurídica de empresário individual. Produtor rural, 37,6%. E aqui, das ocupações mais empregadas, a gente vê, em primeiro lugar, vendedor de comércio varejista, em segundo lugar, trabalhador agropecuário em geral, frentista, trabalhador volante de agricultura e assim por diante. Todos esses dados aqui que estão apresentados para vocês, eles foram considerados lá atrás, alguns anos atrás, para análise do município, para a gente chegar na proposta do curso técnico em biotecnologia, que foi ofertado agora recentemente pela sua primeira turma. E aí a gente chega hoje no nosso campus Miracatu. A gente tem uma sede, a gente utiliza um espaço compartilhado, que a gente chama da nossa sede provisória, onde, inclusive, vocês têm aula aqui, que atualmente compõe uma sala de aula, né, com carteiras ali, um projetor, uma lousa, e logo vai ter um ar-condicionado também, né? Acho que, não sei se é spoiler, se podia falar, pode falar? Então vai ter ar-condicionado também. Tá?
E também uma sala de informática, que recentemente também foi adequada para atender a qualidade do ensino, tá? A quem eu estendo também meu agradecimento à Julie, ali junto ao departamento. Em 2022, agora falando da nossa realidade local, a gente teve a autorização de funcionamento do campus Miracatu, com a cessão de um imóvel público que, na sequência, a gente precisou fazer algumas adequações para chegar no campus, na sede que está construída. Inclusive, eu vou mostrar algumas fotinhos para vocês. Em 2023, a gente teve a composição da Comissão Local do Plano de Desenvolvimento Institucional, a realização dessas audiências que eu citei, e a formalização dessa demanda, né? O que há em Miracatu para a gente conseguir atender com uma educação de qualidade que vai permitir essa transformação aqui na região. Em 2024, a gente teve a oferta dos primeiros cursos de extensão, que são aqueles cursos de formação inicial e continuada, cursos gratuitos, alguns ocorreram de maneira presencial, alguns ocorreram de maneira remota, à distância, 100% remoto. E dentro desse contexto, eu posso falar tranquilamente, a gente conseguiu atender norte, sul, leste e oeste do nosso país. A gente teve uma divulgação tão bacana desses cursos de extensão que tiveram aqui o início dessas ofertas em 2024, e hoje também não é diferente, que com esses cursos remotos, nas ferramentas de divulgação, quando a pessoa ela se inscreve, ela identifica qual é o município dela, né, qual é a cidade. E a gente teve estudante praticamente de quase todos os estados do nosso país. Essa é a beleza desses cursos também de extensão do nosso Instituto Federal de São Paulo. Eu posso falar também com propriedade, eu já fiz cursos de extensão de outros institutos de outros estados. Eles publicam o edital da mesma maneira que a gente publica, vocês, inclusive, podem fazer parte. Lembrando dessa informação de que são cursos que são gratuitos. Tá? Para fazer um curso de extensão, você vai ser certificado se você atender todos os requisitos ali de frequência, de nota, e não há qualquer tipo de pagamento por isso. Ainda em 2025, nós tivemos no primeiro semestre a oferta de mais cursos de extensão e o início da turma de vocês. A gente teve a inserção do curso técnico em biotecnologia no primeiro edital, seleção aí concomitante subsequente ao ensino médio, no primeiro semestre. Vocês fizeram a parte desse processo seletivo para o início do segundo semestre. E se tudo também continuar dentro da perspectiva que a gente tem batalhado para vocês aqui, a gente vai ter a segunda turma do técnico em biotecnologia já nesse próximo semestre. Então, aguardem que logo vai ter novidade aí a respeito do processo seletivo. E temos também aqui para 2026 a perspectiva de inauguração da nossa sede definitiva. Em meados de outubro, se eu não me engano, de 2024, que nem eu já ouvi antes, era tudo mato. Aqui era o que hoje é isso. Essa é a parte da construção da nossa sede definitiva. Então, começou lá, né, tem todo o trabalho inicial de arrumar o terreno para construção. Aqui a gente chama de sede definitiva. Tá? É um bloco de sala de aulas, com laboratórios, salas administrativas, banheiros, que vão conseguir comportar os equipamentos e as necessidades que são inerentes ao desenvolvimento do curso que hoje a gente tem, que é o técnico em biotecnologia. A gente chama, carinhosamente, essa etapa de fase 1. Fase 1 ali de criação, de expansão, de consolidação do campus. Nessa fase 1, essa nossa sede definitiva, ela tem prevista a instalação de um bloco com sala de aulas e laboratórios, uma guarita de acesso ao campus. Tá? O campus ele é aberto à comunidade. As pessoas podem entrar e sair sempre que elas quiserem. Inclusive, a comunidade é muito bem-vinda para acessar o campus e trazer essas demandas nas respectivas coordenadorias. Normalmente, quem fica responsável por isso é a nossa coordenadoria de extensão.
Tá? Mas isso não significa que ela não será identificada para o acesso, né? A gente tem sempre, em qualquer lugar, uma questão de segurança que a gente também zela pelos nossos estudantes. A gente também tem ali uma previsão de uma caixa d'água e de uma quadra poliesportiva coberta. Eu trago esse destaque para a quadra coberta, porque ao longo de muitos anos, infelizmente, alguns campos não dispunham de recurso para conseguir fechar a quadra. Não sei quem aqui já acabou treinando perto ali do horário de almoço numa quadra aberta, em pleno novembro, dezembro, naquele verãozão. A gente sabe o desconforto térmico que é, mas felizmente aqui no nosso projeto essa quadra poliesportiva ela vai ser já coberta, pensando em toda a questão do conforto térmico para vocês conseguirem utilizar aí em diversas atividades. Dos cursos de extensão que eu citei, que já foram ofertados aí ao longo desses últimos semestres, desses últimos anos, todos eles gratuitos. A gente já teve agente de educação ambiental, boas práticas na manipulação de alimentos, como se organizar para estudar, orientações e estratégias do ensino à distância, metodologias ativas e as ferramentas digitais no ensino remoto e híbrido, também ensino à distância, noções básicas do direito do consumidor, português, história, biologia, física e química para o Enem. São cursos que tiveram uma procura muito legal aqui no município. Parte deles foram ofertados presencialmente, parte deles foram ofertadas de maneira remota. E os cursos de extensão, é importante fazer esse destaque para vocês, eles têm por característica, por natureza, a necessidade de atendimento da demanda da comunidade. Então, determinados grupos comunitários, representantes de associações comerciais, iniciativas aí particulares, públicas, enfim, eles podem procurar um instituto. Dentro da nossa equipe, a gente consegue verificar a possibilidade de oferta de um ou outro curso, e aí, se for tudo bem planejado, se a gente tiver essa oportunidade, esse curso de extensão ele passa a ser ofertado. Inclusive, vocês que aqui estão presentes, se identificarem alguma demanda específica junto às comunidades, às representações que eventualmente vocês participam, familiares, enfim, vocês podem procurar a gente para trazer esse tipo de perspectiva. Tá? Aqui é uma foto das audiências, eu comentei com vocês, em meados de 2023, quando a gente trouxe esse levantamento aqui da região para a consolidação e definição dos eixos e dos cursos. Foram 3 audiências. A partir da segunda audiência, a gente trouxe um formulário de pesquisa. A gente teve centenas de participações que foram identificadas as sugestões desses cursos que foram abertos aqui. No nosso plano de desenvolvimento institucional, que é esse documento que a gente traz aqui para a discussão com vocês, a gente tem a previsão de 4 cursos técnicos integrados ao ensino médio, um curso técnico concomitante subsequente no período noturno, 2 cursos de tecnologia no período noturno. Aí, curso de tecnologia, a gente já está falando de um curso de graduação, tá? do nível que é superior ali ao técnico, e um curso na área de educação. Tá? Provavelmente uma licenciatura a gente consegue abrir aqui. Em 3 eixos que foram definidos nessas audiências que foram apresentadas ali no slide anterior. No eixo de produção industrial, produção alimentícia, informação e comunicação. Essa é a realidade que a gente tem hoje no nosso plano de desenvolvimento institucional. A gente tem aqui, na seta, são os eixos, tá? São as grandes categorias em que os cursos se encaixam dentro do catálogo nacional dos cursos técnicos do Ministério da Educação. Dentro de produção industrial, a gente tem o técnico em biotecnologia. E lembram da questão que eu falei da verticalização? Você faz um curso técnico, como que vocês estão fazendo, concomitante subsequente ao ensino médio, mas você quer continuar estudando ali naquele mesmo eixo. No nosso PDI, a gente tem a perspectiva de abrir um curso de graduação de tecnologia em processos químicos, que está dentro do eixo de produção industrial. O nosso segundo eixo é a produção alimentícia, com a previsão do técnico em alimentos e do curso superior de tecnologia em alimentos, e no eixo de informação e comunicação, técnico em informática para a internet.
cursos eles foram definidos aqui, conversados, dialogados nessas audiências públicas que eu mostrei anteriormente. Aí a gente chega na etapa mais importante, mais crucial desse momento, né, do porquê vocês estarem aqui hoje, que é a revisão da definição desses cursos, das nossas perspectivas. Se a gente pega o nosso documento inicial, a gente tinha a perspectiva de estar abrindo o 3º curso esse ano, talvez, se eu não me engano. Mas, por uma série de fatores, a gente não conseguiu concretizar essa oferta da maneira como havia sido planejada. Logo, se a gente está revisando, a gente precisa apresentar e justificar o que está sendo rediscutido. Esse plano de desenvolvimento institucional, que é o motivo dessa audiência aqui de revisão, ele é um documento que vai definir essa missão institucional e as estratégias para que as metas e os objetivos sejam atingidas aí numa perspectiva de 5 anos. Tá? Dentro do PDI, a gente tem o PPP, o Projeto Político Pedagógico, e a Organização Didática Pedagógica. E aí fica aqui a pergunta: quais que são os próximos passos do Campus Miracatu? O que a gente vai fazer? Que rumo que a gente vai tomar? Como que a gente vai conseguir executar e articular para que essas próximas etapas elas sejam concretizadas? Aqui é, na prática, o que já tinha no nosso PDI que eu acabei de comentar para vocês. A previsão do curso técnico em biotecnologia, a sua modalidade inicial estava prevista como integrado, que é aquele que o estudante ele faz o ensino médio dentro do Instituto Federal e também faz a formação técnica. Ele sai ali com essas 2 formações. Era uma previsão. O que a gente conseguiu executar, que foi implementado efetivamente, foi o biotecnologia concomitante subsequente, que foi a modalidade que eu acabei explicando para vocês. E a gente também tinha, olha só, olha a previsão ali, ó, 2026-1, 2026-1, 2026-1, do alimentos integrado, informática para a internet integrado, informática para a internet concomitante subsequente. E a gente sabe, passei 2, desculpa, e a gente sabe que a gente não vai conseguir executar isso. Já foi assim um trabalho descomunal a gente ter a portaria de criação em 2022 e conseguir chegar hoje com a abertura desse primeiro curso. Só que os servidores do Instituto eles são incansáveis, eles querem mais, querem abrir, agora eu quero curso assim, vamos mudar. A batalha não acabou, ela está só começando. E dentro dos cursos superiores, já em 2027 a gente tinha a previsão de tecnólogo em processos químicos, tecnólogos em alimentos e uma licenciatura, né, que é aquele curso lá que estava identificado na área de educação. Será que a gente vai conseguir? O que vocês acham? Acho assim? É aí que a gente chega. Na nossa realidade, a gente tem uma série de desafios para essa implantação. Chegar ali no espaço já organizado, mobiliado, com equipamentos de última geração, de laboratório, sala de aula, ar-condicionado, não vem do dia para a noite. Construir um campus pleno, como que a gente está construindo ali pelas fotos que vocês conseguiram ver, é uma tarefa árdua, assim, resultado de dias, semanas, meses, de um trabalho incansável. Quando você está à frente do instituto, semana não tem, você não trabalha 40 horas por semana, você trabalha de final de semana, trabalha de noite, você batalha efetivamente para que seja concluída aquela etapa prevista. Só que a gente tem os desafios das nossas salas de aula e de laboratórios. E para a gente conseguir ofertar novos cursos, a gente tem a necessidade da contratação de novos professores para novas disciplinas, para novos eixos, com novas formações. Isso envolve concurso público, a mudança de servidores de, eventualmente, uma unidade para outra. E a gente tem, atualmente, 4 docentes. 2 na área de biotecnologia, um docente na área de química e um docente na área de física. E a sede ainda está em construção. E até o momento, infelizmente, não há uma previsão concreta, uma decisão que veio para a gente falando, olha, a gente vai ter código, a gente chama de código de vaga, né, que é o código daquele concurso para a gente conseguir ter o nosso docente aqui. Não tem previsão ainda de novos docentes para 2026. Esse é um grande desafio nosso.
Aqui é interessante destacar um pouquinho, né, eu estou falando do curso técnico em biotecnologia, mas o que esse curso faz, né? A gente tem as informações aqui do curso que a gente retira do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC. O curso de biotecnologia, né, o técnico em biotecnologia, ele é um profissional qualificado para atuar em laboratórios, indústrias, ele realiza diversas atividades de preparo material, análise de substâncias biológicas, cultivo de micro-organismos e células, também a extração e quantificação de biomoléculas. O técnico em biotecnologia também é responsável pelo controle de qualidade de insumos e produtos, ele auxilia pesquisas genéticas, opera na produção de imunobiológicos, vacinas e kits de diagnósticos. E onde que o técnico em biotecnologia trabalha? Uma série de lugares diferentes, sejam empresas, indústrias, setores alimentícios, setor farmacêutico e também de cosméticos. Ele também pode atuar em oportunidades aí que envolvem instituições de pesquisa e ensino, além de laboratórios especializados de controle de qualidade, biologia molecular, análises químicas. Ele também atua em bancos de materiais biológicos, consultorias, escritórios de patentes, ou às vezes ele segue ali para uma startup, ele vai começar o seu próprio empreendimento. E aqui a gente tem aí, acho que foi na primeira semana, né, daquelas aulas iniciais ali de apresentação, de boas-vindas. Esse é o sonho concretizado. Vocês ali nessa sala de aula nem imaginam o trabalho que foi iniciado há quase 3 anos atrás e a felicidade que é para o nosso corpo docente ver essa sala cheia ali com a presença de vocês. E não é mais um sonho. Como se Miracatu chegou, a gente está com a nossa primeira turma, primeira de várias. A gente está com o nosso curso, primeiro curso. Não quer dizer que a gente parou aí, a gente não é estagnado. A gente tem essa outra perspectiva que envolve essa audiência aqui. Tá? Esse curso, ele tem, o técnico em biotecnologia, ele tem a previsão de duração de 3 semestres, uma carga horária total de 1.200 horas. A gente teve ali nessa primeira oferta 40 vagas e ele ocorre no período noturno. Né? Por que noturno? Porque o arranjo aqui educacional de Miracatu destaca para a gente que existem escolas que têm um ensino que é ofertado, inclusive, nos 2 turnos, com ensino integrado aqui em Miracatu, que é o pessoal do nosso público, que eles fazem ali o médio e, eventualmente, podem estudar com a gente. E também no período noturno, para conseguir contemplar o público que já se formou, que trabalha em horário comercial. Esse é aquele público que teve a formação do ensino médio há 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos atrás, que vem buscar a sua qualificação profissional dentro do Instituto Federal. Então, o período noturno permite esse tipo de matrícula. Por isso que a definição do período noturno. A definição do período é em virtude do arranjo educacional aqui do município. E dentro do nosso PDI atual, quando a gente revisa, vocês viram lá que tinha curso que era para ser ofertado já em 2026. A gente sabe que a gente não vai conseguir. A gente tinha uma perspectiva, mas a nossa realidade foi outra, então a gente se adequa. Por isso que nesse momento de revisão do PDI, a gente traz algumas propostas de alteração. Por isso que a gente tem essa audiência pública, para ouvi-los, trazer aí a participação, a voz ativa, seja dos nossos estudantes, da comunidade aqui presente também. A gente tinha a previsão de que o curso de biotecnologia fosse técnico integrado, só que a gente não conseguiu. A gente abriu o técnico concomitante subsequente. Então, o curso técnico concomitante subsequente, ele precisa ser inserido no nosso plano. Essa é uma primeira proposta de alteração. A gente também precisa alterar a previsão de início de oferta desses cursos. Como eu comentei, falando em números, para a gente ter um curso técnico integrado ao ensino médio, a gente precisa de 15, 16, 17 novos professores para ministrar conteúdos de geografia, linguagens, história, matemática, física, e isso envolve a questão das vagas que a gente precisaria ter para Miracatu, que por hora
eu trago para vocês que não tem essa perspectiva. Aqui tem uma substituição que está proposta, que é um dos principais aspectos que eu vou dar sequência, na substituição do curso técnico em alimentos integrado ao ensino médio pelo técnico em agroindústria integrado ao ensino médio, e uma quarta proposta de alteração que envolve a inclusão do curso técnico concomitante e subsequente e agroindústria. A primeira pergunta que costuma vir quando a gente propõe alguma ideia de alteração é: mas por que você está revisando um curso e está propondo outro? Essa é a principal pergunta que vem. E dentre os principais motivos que eu consigo apresentar para vocês, eles estão resumidos aqui nesse quadro. Os dois cursos, eles são dentro do mesmo eixo de produção alimentícia, né? Na coluna ali no centro, né? A gente fala ali da esquerda de alimentos. Os dois cursos, eles estão no eixo de produção alimentícia, tanto alimentos quanto agroindústria. A primeira diferença que a gente vê é a duração do curso. O curso de alimentos, ele tem um total de 1.200 horas. E um curso de agroindústria, ele tem 1.000 horas. Dependendo do arranjo que você faz na carga horária de oferta, de como essas disciplinas são ofertadas, com 2 docentes, que a gente chama de dupla regência, de carga horária EAD, um curso de 1.200 horas, ele pode ser inserido dentro de um período de 3 semestres ou até de 4 semestres. A gente está falando de um arranjo que, para vocês, vamos falar assim, para quem for estudar no Instituto nesse curso de alimentos, talvez ele não se forme em 1 ano e meio, ele vai precisar de pelo menos 2 anos para ter essa formação técnica num curso de alimentos. O de agroindústria, ele é 1.000 horas. 1.000 horas, com essa menor carga horária, você consegue ofertar ele mais tranquilamente em 3 semestres. Ou seja, você tem uma formação que o estudante ele sai com pelo menos a possibilidade de pelo menos 1 semestre a menos. A gente está falando de uma diferença de quase 200 horas de duração. De 200 horas de duração. A infraestrutura para a oferta do curso de alimentos, ela demanda mais laboratórios específicos do que o curso de agroindústria. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a infraestrutura ela é um desafio que a gente precisa levar em conta? Esse é um diferencial também envolvendo os 2 cursos. No último levantamento daqui da região, empresas que são definidas aqui em Miracatu, né, considerando o arranjo produtivo local, a gente teve o cadastro de 14 empresas do gênero alimentício cadastrado. Quando a gente pega o número de empresas que tem ali cadastro como agroindústria, a gente está falando de quase 150. É um número significativo, é um número que consegue, né, trazer a realidade do arranjo produtivo. Por quê? Boa parte de vocês podem se formar em técnico em biotecnologia, e aqui é no caso, por exemplo, a agroindústria, e de repente a pessoa ela não tem aquela perspectiva de sair do município. Tem gente que vai, assim, do norte ao sul do país. Não tem amarra nenhuma, quer ir, quer desbravar, tal, vai lá para o Goiás, vai lá para o Nordeste, vai lá, às vezes, até para a Amazônia. Mas ela vai. Só que existe um público que é atendido pelo Instituto Federal de São Paulo que tem uma dificuldade para esse tipo de deslocamento para a profissão, que também pode ser inserido no arranjo da localidade, da onde o campus ocorre, também dos municípios no entorno. Então, esse número de empresas, ele traz uma consideração muito forte que justifica esse tipo de alteração. E considerando também, aqui na última linha, um curso com 200 horas a menos, onde a gente poderia ter a necessidade de 3 ou 4 professores a mais, docentes, para conseguirem ministrar essa carga horária, num curso com 200 horas a menos, 3 docentes conseguiriam ministrar. Isso traz uma realidade que também ajuda a gente a superar
aquela dificuldade que eu comentei anteriormente, que diz respeito ao nosso quadro. Não é tão fácil assim a gente conseguir um código de vaga de um docente, de uma nova pessoa. Então, se a gente consegue ofertar um curso com a mesma qualidade do Instituto Federal, que tem uma questão de infraestrutura, que vai ser assim, implementada, talvez em um espaço temporal menor, com menos código de vagas, talvez a gente consiga implementar esse curso mais rapidamente. E trazendo a diferença, na prática, né, ali são dados mais técnicos da diferença dos dois cursos. Se a gente compara aqui, né, aqui é um comparativo, né, do curso técnico em alimentos, o que ele faz? Ele coordena, conduz, dirige, executa processamento e a conservação de matérias-primas, ingredientes, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de bebidas, da agroindústria e do comércio de alimentos. Ele realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de controle de processo e pode trabalhar em indústria de alimentos e bebidas, laboratórios de controle de qualidade, agroindústrias, empresas de logística e distribuição de alimentos, órgãos de fiscalização sanitária, instituições de pesquisa e ensino e até mesmo cozinhas industriais, restaurantes e padarias. Esse é o técnico em alimentos. E o técnico em agroindústria. Aqui vocês estão vendo, pessoal, um resumo de informações do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do MEC. Tá? Porque a gente também precisa levar isso daí em conta, né? O que um faz e o que o outro faz, para apresentar para vocês, envolvendo essa proposta de revisão. O técnico em agroindústria, ele aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de origem animal e vegetal nas agroindústrias e também na extensão rural. Ele realiza a implantação, execução e avaliação de programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, diminuição do impacto ambiental e higienização e sanitização da produção agroindustrial, bem como ele realiza análises laboratoriais de alimentos. E qual que é o mercado? Qual que é o arranjo desse mundo do trabalho, né? Aonde que o técnico em agroindústria ele pode trabalhar? Em cooperativas de produção, agroindústrias, empresas rurais, propriedades familiares, empresas de comercialização de produtos agropecuários, empresas de produção de insumos agropecuários, controle de qualidade, laboratórios de análises em setores ligados a assuntos do agronegócio. Ele pode definir investimentos, insumos e serviços visando a otimização da produção e uso racional dos recursos. Dentre aquelas propostas ali de revisão do nosso PDI, que é o objeto dessa audiência, esse daqui é o aspecto principal, né? A gente tem os outros que eu falei dos períodos, tem cursos que a gente não vai conseguir ofertar ano que vem, mas essa proposta ela foi tratada pela comissão como a mais significativa. A gente tem que pensar também que o Instituto, quando ele chega, ele vem para ficar. Né? Então, a proposta que melhor conversa com a realidade local é aquela que tem uma tendência a perdurar cada vez mais. E por perdurar, a gente está falando assim, não, vocês são a presente geração que consegue estudar, mas e as futuras? Né? Daqui 5, 10, 20 anos, 30 anos, eu afirmo para vocês, o Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus Miracatu, ele deve existir. A gente está repensando nessa revisão, na alteração dessa proposta, porque essa nova perspectiva, ela conversa melhor e mais efetivamente com a localidade. A gente tem que sempre pensar num horizonte de continuidade. O Instituto ele tem servidores que foram contratados por concurso público naquela formação específica, logo a gente tem uma perspectiva grande, a longo prazo. E fica aqui a pergunta para vocês, né? Uma consulta pública, a gente conversa, a gente dialoga. Então, como que vocês avaliam estas propostas de alteração que foram identificadas nessa audiência? Aqui nesse QR Code existe um formulário. Carlos, se eu não me engano, o formulário já está aberto né, para vocês participarem. E é o propósito principal. A gente não toma, dentro do Instituto Federal, a gente não toma uma decisão que envolve, né, o arranjo produtivo, os estudantes aqui, sem
ouvi-los. Dentro do Instituto Federal de São Paulo, vocês têm a participação ativa, vocês têm voz. E essa voz, ela é realmente, efetivamente ouvida, escutada por nós que somos servidores do Instituto Federal. Então, essa primeira audiência de revisão do nosso PDI, ela traz as propostas do que nós pensamos em alterar, do porquê, quais são as efetivas justificativas, e em breve a gente vai realizar a nossa segunda audiência pública. Ela está prevista para acontecer no dia 1º de outubro. E como que vai ser essa segunda audiência pública? Vai ser a consolidação desse momento, dessa escuta que a gente está permitindo que vocês participem, que vocês ajudem a construir o futuro do campus Miracatu. Se a gente tem um rumo e a gente vê que não está muito legal, não, tá bom, mas se a gente fizer aqui, vai ser melhor. Pensando aí na continuidade, é por esse motivo que a gente está aqui, a gente acerta o rumo, a gente tem essa possibilidade de mudar essas perspectivas. Só que a gente não muda por interesse de uma pessoa, porque a outra pessoa quer isso, porque aquela... Não, a gente trabalha de maneira conjunta. E parte dessa maneira conjunta aqui, eu volto a destacar a equipe que está ali nos bastidores fazendo o campus acontecer. Tá? Eu estou na figura de diretor-geral, a professora Karine Cunha está ali atrás, acho que a grande maioria conhece aqui, o professor Mário está do lado da professora Karine, a Isis, nossa cerimonialista, e o Carlos também aqui. Eles são a equipe responsável pela concretização desse sonho, né? Em nome deles, eu reconheço o trabalho que eles fazem aqui nos bastidores, também são incansáveis, e deixo o meu muito, muito obrigado pela participação de vocês, né? Eu vi que alguns já estão ali, pegando ali o QR Code, tá? Eu vou deixar esse QR Code para vocês participarem, pode usar o celular nessa audiência aqui, a gente não está em sala de aula hoje. E é importante que a gente tenha essa participação, porque o maior número de respostas vai permitir uma abrangência maior, uma pluralidade das ideias, para a gente ter essa avaliação dessa proposição de revisão do nosso PDI. Eu vou deixar aqui, mas a audiência não acabou. Tá? Não acabou. A gente tem mais um tempinho. A Isis ela vai dar continuidade explicando, porque além da apresentação da revisão do PDI, a gente tem um momento em que será permitido que vocês venham aqui fazer questionamentos, trazer questões, considerações, que serão muito bem-vindas. Tá? É uma audiência pública participativa, colaborativa. Então, vocês vão receber uma orientação agora e eu fico à disposição para dar continuidade na sequência, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Agradecemos a apresentação do nosso diretor-geral e, neste momento, seguiremos para as perguntas envolvendo o público presente. Preciso destacar algumas coisas. Primeiro, é importante destacar que os interessados que se inscreverem terão um tempo máximo de 2 minutos para exposição de considerações e questionamentos, os quais serão respondidos em bloco pelo senhor diretor-geral e que poderão ser complementadas pela Comissão Local de Revisão do PDI do Campus Miracatu. Segundo, pedimos que respeitem a casa e todos e todas que se encontram nesse espaço, sem que haja divagação do assunto, nem manifestações desrespeitosas ao que presentes, para mantermos, assim, o objeto desta primeira audiência pública de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus Miracatu, do Instituto Federal de São Paulo. E terceiro, para que possamos organizar o debate e dar voz a todos, pedimos que aqueles que se desejam manifestar levantem a mão, na verdade, tá? Que a nossa equipe vai até vocês para fazer a inscrição. Tudo bem? Pedimos a todos que sejam objetivos em suas colocações ou perguntas, e, nesse momento, teremos um breve tempo para que vocês possam se inscrever e fazer as considerações e os questionamentos.
Podem levantar o braço, pessoal. Vou deixar uns 2 minutinhos para a gente aguardar aqueles que querem se inscrever. Bem, então, agradecemos a todos pelas valiosas manifestações, né? Vocês podem assistir essa gravação que está sendo transmitido agora, mas que vai ser disponibilizado na nossa página oficial do canal do YouTube do Instituto Miracatu. Peço que vocês sigam nossa página também. E convoco o diretor-geral para fazer uma última fala. Pessoal, vocês, assim, pergunto para todos aqui presentes, vocês tinham noção dessa realidade de implantação do Instituto Federal, dos próximos passos? O que existe por detrás dessas aulas que vocês têm, que a grande maioria daqui tem frequentado ao longo dessas semanas? Acreditem, é um trabalho árduo, tem uma equipe extremamente qualificada para garantir que vocês tenham as melhores aulas, as melhores oportunidades de transformação, de terem esse curso na vida de vocês. O Instituto agora faz parte da realidade de vocês. Vocês fazem parte do Instituto. Eu diria até mais, vocês são o Instituto Federal de São Paulo. O Instituto Federal de São Paulo, né, os institutos federais, eles existem porque vocês têm essa vontade de serem essa transformação. E vocês fazem parte da transformação. Como a Isis destacou, essa transmissão ela vai estar disponibilizada no nosso canal ali no YouTube. E eu vou pedir um favor para vocês. Ajudem a compartilhar esse questionário, porque quanto maior o número de respostas que a gente tiver, maior a pluralidade dessas ideias para ajudarem, e às vezes até dar um empurrãozinho no formulário. Vocês têm a opção de trazerem comentários. Eu sei que às vezes a pessoa ela tem um pouquinho de vergonha de se expor aqui no momento, numa audiência como essa, mas não é porque não houve o momento de fala aqui quando foi aberta esse tipo de inscrição, que vocês não têm voz para contribuírem nesse processo. Tá? Nas nossas redes, esse formulário vai ser compartilhado. A gente vai ter uma publicação no nosso site também, com o link para que vocês participem. Eu peço a gentileza de que vocês sejam hoje os agentes multiplicadores dessa oportunidade em que a comunidade que é atendida pelo Campus Miracatu tem de fazer parte dessa história. Eu falo isso com a plena convicção de acompanhar outras instituições, outras autarquias, em que essa escuta, essa interação dialógica, ela não necessariamente é tão efetiva como a gente pleiteia, né, como a gente busca que ela seja aqui no nosso instituto. Então, eu reitero, colaborem, participem, tragam as opiniões de vocês e multipliquem esse questionário, né? Sejam a voz para outros colegas que não puderem estar aqui. Convidem, dentro, claro, da realidade. Eu sei que existem dificuldades pelo período, deslocamento, mas convidem colegas, amigos, familiares para participarem da nossa próxima audiência no dia 1º.
eles serão extremamente bem-vindos e todo esse cenário de acolhimento que a gente tem com vocês, ele vai ser seguido aqui dentro das próximas etapas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem onde procurar a gente, as portas ali do Departamento Municipal de Educação estão abertas para recebê-los dentro ali do nosso espaço compartilhado do Instituto Federal. Reitero que tem uma equipe aqui de servidores de prontidão que não vão medir assim esforços para conseguirem atender aí vocês nas diversas demandas que vocês precisarem, tá bom? Com isso eu encerro a minha fala e passo a palavra de volta para a professora Isis. Obrigado, pessoal. Nesse momento final, reiteramos os agradecimentos a todos aqui presentes, às autoridades que puderam comparecer e a toda a comunidade do município de Miracatu. Esperamos todos vocês na nossa segunda audiência pública, que tem previsão para ocorrer no dia 1º de outubro, como nosso diretor-geral acabou de mencionar. E, portanto, declaramos encerrada essa primeira audiência pública de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus Miracatu, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Desejamos a todos uma excelente noite.